Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre jurisdição e competência, começando pela competência em razão da matéria e pela competência territorial, que aparecem muito em prova. Pensa comigo, sempre que surge um conflito penal e alguém procura o judiciário, o Estado entra em cena para resolver aquele problema. Esse poder de dizer quem tem razão, aplicando a lei ao caso concreto, é o que a gente chama de jurisdição. No processo penal, a jurisdição é única, mas, para funcionar melhor, ela é distribuída entre vários juízes. É exatamente aí que entra a competência. Competência é o critério que define qual juiz vai julgar qual caso. É como uma divisão de tarefas. Cada juiz tem um limite de atuação definido em lei. Se ele atua fora desses limites, o processo pode ter problemas sérios mais à frente. A competência em razão da matéria leva em consideração o tipo de crime praticado. Aqui, o foco não é o local, nem a pessoa, mas a natureza da infração. Crimes dolosos contra a vida, como o homicídio, vão para o tribunal do júri. Crimes eleitorais são julgados pela Justiça Eleitoral. Crimes militares seguem para a Justiça Militar. Esse tipo de competência é absoluta, ou seja, não pode ser mudada e pode ser reconhecida a qualquer momento. No cotidiano, é como procurar um especialista. Você não vai ao dentista para tratar um problema no coração. No processo penal, acontece a mesma lógica. Cada crime tem o seu juiz natural, definido pela matéria. Já a competência territorial olha para o local onde o crime aconteceu. A regra geral é simples. O juiz competente é o do local onde ocorreu a consumação do crime. Isso facilita a produção de provas, a oitiva de testemunhas e o andamento do processo. Se não for possível identificar exatamente onde o crime se consumou, a lei traz critérios alternativos, como o local do último ato ou o domicílio do réu. Diferente da competência em razão da matéria, a territorial é relativa e pode ser modificada se não for questionada no momento certo. Guarda isso, porque no próximo bloco a gente vai avançar e entender como diferentes processos podem acabar sendo julgados juntos, por meio da conexão e da continência. Bloco 2. Agora que você já entendeu como a competência é definida, vamos dar um passo a mais e falar sobre conexão, continência e prevenção. Esses temas parecem complicados, mas a lógica é bem prática. A conexão acontece quando 2 ou mais crimes têm algum tipo de ligação entre si. Essa ligação pode ser pelo modo como foram praticados, pelas pessoas envolvidas ou pelas provas. Quando as provas de um crime influenciam o julgamento de outro, faz sentido que tudo seja analisado junto para evitar decisões diferentes sobre fatos relacionados. Imagina 2 crimes cometidos pelo mesmo grupo, no mesmo contexto. Julgar cada um separadamente pode gerar conclusões contraditórias. A conexão existe justamente para evitar esse tipo de situação. A continência é parecida, mas aqui existe uma relação de inclusão. Um crime é mais amplo e acaba abrangendo o outro, ou várias pessoas são acusadas do mesmo fato. Nesses casos, o julgamento conjunto também é a regra. Quando existe conexão ou continência, surge a pergunta natural: qual juiz vai julgar tudo isso junto? A resposta vem dos critérios legais, como a competência em razão da matéria, a infração mais grave ou o local onde ocorreu a maior parte dos fatos. É nesse cenário que entra a prevenção. A prevenção ocorre quando 2 ou mais juízes são igualmente competentes, mas um deles pratica primeiro um ato no processo, como receber a denúncia. A partir daí, esse juiz passa a ser o responsável pelo caso. Pensa em uma situação comum. Você chega a um banco e escolhe uma fila. Mesmo que outras filas estejam livres depois, você continua naquela que escolheu primeiro. No processo penal, a prevenção funciona de forma parecida. Ela evita que o processo fique mudando de juízo o tempo todo.
No próximo bloco, vamos fechar o tema falando sobre a modificação de competência e organizar tudo isso na sua cabeça de forma definitiva. Bloco 3. Chegamos ao último bloco e agora é hora de falar sobre a modificação de competência, conectando todos os pontos que vimos até aqui. A modificação de competência acontece quando um processo, que inicialmente seria julgado por um juiz, passa a ser julgado por outro, por motivos previstos em lei. Isso pode ocorrer por conexão, continência ou pridenção, quando surgem novos fatos ou quando novos réus entram no processo. Aqui é essencial lembrar de um detalhe que despenca em prova. Competência absoluta não se modifica. Se a lei diz que determinado crime é julgado pelo tribunal do júri, ele sempre será julgado ali. Já a competência relativa, como a territorial, pode sim ser modificada, desde que não seja questionada no momento certo. Ou exista um motivo legal. Um exemplo simples ajuda. Um crime começa sendo apurado em uma cidade. Depois, descobre-se que há outro crime ligado a ele, sendo investigado em outra comarca. Para evitar decisões conflitantes, os processos podem ser reunidos em um único juízo. Isso é modificação de competência. Outro ponto importante é que nem toda irregularidade gera nulidade automática. Em prova, cuidado com respostas extremas. Sempre analise se a competência é absoluta ou relativa e se houve prejuízo. Como estratégia final para concurso, siga sempre esta ordem mental. Primeiro, identifique o tipo de competência. Depois, veja se há conexão ou continência. Por fim, analise se existe prevenção. Essa sequência resolve muitas questões objetivas. Com isso, fechamos o estudo de jurisdição e competência no processo penal, um tema essencial para entender a estrutura do judiciário e garantir pontos importantes na prova. Aqui, terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.